Eu tinha 23 anos quando o padre João me olhou nos olhos e disse que eu era um erro de Deus. Aquelas palavras cortaram mais fundo que faca em carne viva. Minha fé, que era tudo o que eu tinha, desmoronou como casa de taipa na chuva. Eu sou Clara, hoje com 78 anos, nascida numa vila de terra batida no interior de Minas Gerais. Minha história não é bonita, mas é minha. É sobre amor proibido, o preço que paguei por ele e como minha fé virou cinzas. Se prepare, porque essa dor ainda queima. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. Eu vim ao mundo em 1947, numa casinha de adobe em São João do Campo, uma vila esquecida no interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia andar de pés descalços, tão devagar que dava para ouvir o silêncio entre os cantos dos grilos. A terra vermelha grudava nos pés quando chovia, e o cheiro de mato molhado se misturava com o aroma doce do doce de coco que minha mãe, Dona Inês, fazia no fogão a lenha. A panela de ferro chiava, e eu, com meus 5 ou 6 anos, ficava na porta da cozinha, com os olhos brilhando, esperando a colher para raspar o tacho. O sabor daquele doce, quente e pegajoso, ainda vive na minha língua, como se fosse ontem. Minha mãe tinha mãos macias, apesar do trabalho, e um jeito de cantar enquanto cozinhava que fazia a casa parecer maior. Ela cantava modinhas antigas, com uma voz que tremia de leve, como se carregasse todas as dores e alegrias do mundo. Às vezes, ela me olhava e dizia: Clara, você é minha luz. Eu sorria, sem entender direito, mas sentindo o amor dela como um cobertor quente. Meu pai, seu Zé, era lavrador, homem de mãos grandes, calejadas de tanto mexer na enxada. Ele falava pouco, mas quando me pegava no colo e apontava para as estrelas, dizendo: Olha, Clara, o céu tá te chamando, eu sentia que o mundo era seguro, que nada podia me machucar. Às vezes, ele trazia uma jabuticaba do quintal, pequena e doce, e colocava na minha mão como se fosse um tesouro. Eu ria, e ele ria comigo, um riso raro que aquecia meu coração. Éramos 5 irmãos, eu a caçula, sempre correndo atrás dos mais velhos, com o cabelo solto e os pés descalços, pulando no rio que cortava a vila ou caçando jabuticaba no quintal. O barulho da água corrente, o canto dos grilos à noite, o cheiro das flores de laranjeira que minha mãe plantava eram a trilha da minha infância. Eu corria pelo quintal, com a saia levantada, sentindo o vento no rosto, e imaginava que era uma princesa de um conto que ainda não conhecia. Às vezes, eu subia na jabuticabeira, com as pernas raladas, e ficava lá, olhando o céu, sonhando com um mundo maior. A vila era pequena, um punhado de casas espalhadas, com galinhas ciscando na rua e cachorros dormindo na sombra. Todo mundo se conhecia, como se fosse uma grande família. Tinha a Dona Laura, que vendia pão na esquina, com um sorriso largo e uma risada que ecoava pela rua. Ela sempre me dava um pãozinho quente, dizendo: "Pra minha menina mais doce." Tinha o seu Chico, sapateiro, que contava histórias de assombração enquanto consertava solas gastas, com um brilho nos olhos que dava medo e graça ao mesmo tempo. Eu ficava sentada no banquinho da oficina dele, ouvindo, com o coração disparado, mas rindo no final. Tinha o seu Manuel, que cuidava da venda, sempre com o rádio tocando modinhas antigas, e que me dava balas de graça quando minha mãe mandava comprar açúcar. Ele dizia: "Clara, você vai longe, menina." Eu acreditava, porque queria acreditar. E tinha a igreja, o coração da vila, uma construção simples, de paredes caiadas, com vitrais coloridos que jogavam luzes no chão de madeira. Eu achava que Deus morava ali, escondido naquelas cores, olhando para nós com um sorriso bondoso. Aos 8 anos, comecei a ajudar na catequese. Varria o chão da igreja, arrumava as flores do altar, dobrava os panos brancos que cobriam a mesa da missa. Padre Antônio, velho e bondoso, falava com uma voz mansa que acalmava a gente. Ele contava histórias da Bíblia como se fossem contos de fada, e eu, sentada nos bancos duros da igreja, imaginava Jesus caminhando entre as jabuticabeiras. Minha mãe dizia: "Clara, você tem um coração que brilha." Eu acreditava. Queria ser boa, queria fazer Deus sorrir, como se ele fosse um avô gentil olhando para mim. A igreja era meu refúgio, onde eu me sentia segura, onde o mundo fazia sentido. Aos domingos, a vila inteira se juntava para a missa, e eu cantava no coral, com uma voz que tremia de timidez, mas que o Padre Antônio dizia ser um presente de Deus. Eu cantava com o coração, como se cada nota fosse uma prece, e sentia que Deus me ouvia, que ele me via. Às vezes, depois da missa, eu ficava na igreja,
olhando os vitrais, imaginando que as cores eram pedaços do céu. Mas nem tudo era luz. Meu irmão mais velho, João, tinha um gênio que assustava. Ele brigava com meu pai por qualquer coisa, saía de casa batendo porta, voltava bêbado, xingando. Minha mãe chorava escondido no quarto, achando que ninguém via. Eu via. Às vezes, me enfiava no quartinho dos fundos, abraçada com meu travesseiro, pedindo a Deus para acalmar as coisas. Ele nem sempre ouvia. Tinha também a dona Carmen, nossa vizinha, que vivia de olho na vida dos outros. Essa menina Clara é muito sonhadora, ela dizia, com um tom que parecia mais crítica que elogio. Eu não ligava. Sonhar era minha forma de escapar, de imaginar um mundo onde eu pudesse ser mais que a caçula de uma família simples. Escrevia poesias num caderno velho, escondido debaixo do colchão, sobre o rio, as estrelas, o vento que balançava as jabuticabas. Eram versos simples, de menina, mas para mim eram um tesouro, uma forma de dizer o que eu sentia sem precisar falar. À noite, eu escrevia à luz de uma lamparina, com o cheiro de querosene no ar, e imaginava que minhas palavras podiam voar para longe, para um lugar onde eu fosse livre. Aos 10 anos, comecei a perceber o mundo de outro jeito. Os homens da vila, amigos do meu irmão, me olhavam diferente. Eu não entendia, mas sentia um calor no rosto, uma vergonha que não explicava. Minha mãe me deu um vestido azul, com rendinha na gola, para usar na missa. Você tá ficando moça, Clara, ela disse, com um sorriso que misturava orgulho e preocupação. Eu me sentia bonita, mas também exposta, como se o mundo tivesse começado a me enxergar demais. Era como se eu tivesse saído de um casulo, e o vento, que antes era só fresco, agora parecia me julgar. Foi nessa época que o padre Antônio morreu. A vila inteira chorou no enterro. Ele era como um avô para todos nós, com sua voz mansa e suas histórias que faziam a gente acreditar em bondade. No dia do velório, vi o novo padre pela primeira vez. João. Alto, jovem, com cabelo preto penteado para trás e olhos que pareciam atravessar a gente. Ele segurou minha mão para me consolar, e eu senti um calor que não era só tristeza. Era algo novo, algo que me assustava. A vila parecia pequena demais para ele, um homem da cidade grande, com um jeito que misturava força e mistério. Ele veio do Rio de Janeiro, diziam, por escolha própria, para viver numa vila simples. Eu não entendia. Por que alguém trocaria a cidade grande por São João do Campo? Ele falava com um sotaque diferente, contava histórias de um mundo que eu só conhecia em sonhos, e eu ouvia, fascinada, com o coração batendo rápido. Naquele tempo, eu ainda era puro sonho. Queria ser professora, ensinar as crianças da vila a ler, a escrever, a sonhar como eu. Passava as tardes na escola, ajudando a dona Lúcia, a mestra. Ela era uma mulher magra, de óculos tortos, com uma paciência que parecia infinita. Clara, você tem jeito com as palavras, ela dizia, e eu guardava aquelas palavras como um presente. Eu ajudava as crianças menores, corrigia cadernos, escrevia no quadro com giz que deixava minhas mãos brancas. Sonhava com uma sala cheia de alunos, com um quadro negro onde eu pudesse escrever histórias, ensinar poesias. A igreja era meu refúgio, onde eu cantava no coral e sentia Deus mais perto. Mas aquele calor, aquele olhar do Padre João, começou a bagunçar meu coração. Eu rezava para entender o que sentia, mas as respostas não vinham. À noite, deitada na cama, eu olhava pro teto de madeira da nossa casa e imaginava ele me olhando, com aqueles olhos que pareciam ver dentro de mim. Era errado, eu sabia. Mas era mais forte que eu. O cheiro das jabuticabas, o som do rio, a luz dos vitrais da igreja. Tudo parecia carregar ele, como se ele tivesse virado parte do meu mundo. Às vezes, eu pegava meu caderno de poesias e escrevia sobre ele, sem dizer o nome, mas sabendo que cada palavra era para ele. Era meu segredo, minha culpa, minha alegria. Eu não sabia, mas naquele ano, algo mudou para sempre. Aos 15 anos, eu era um poço de sonhos, uma menina que acreditava que o mundo podia ser mais que a vila de São João do Campo. Queria ser professora, ensinar as crianças a ler, a escrever, a sonhar como eu. Passava as tardes na escola, ajudando a dona Lúcia, uma mulher magra, de óculos tortos, com uma paciência que parecia infinita. Clara, você tem jeito com as palavras, ela dizia, e eu guardava aquelas palavras como um tesouro. Eu ajudava as crianças menores, corrigia cadernos, escrevia no quadro com giz que deixava minhas mãos brancas. Às vezes, eu lia histórias para elas,
contos de príncipes e princesas, de florestas encantadas, e via os olhinhos delas brilharem. Sonhava com uma sala cheia de alunos, com um quadro negro onde eu pudesse escrever histórias, ensinar poesias, mostrar que o mundo era maior que a vila. Escrevia poesias num caderno velho, escondido debaixo do colchão, sobre o rio que cortava a vila, sobre as estrelas que pareciam falar comigo à noite, sobre o vento que balançava as jabuticabas no quintal. Eram versos simples, de menina, mas para mim eram um mundo onde eu podia ser livre. À noite, eu escrevia à luz de uma lamparina, com o cheiro de querosene no ar, e imaginava que minhas palavras podiam voar para longe, para um lugar onde eu fosse livre. O cheiro de terra molhada da vila, o som do rio, o sino da igreja tocando ao longe. Tudo isso era minha casa, meu refúgio, meu sonho. A igreja ainda era meu lugar favorito. Cantava no coral aos domingos, e o padre João sempre me elogiava. Você tem uma voz que toca o céu, Clara, ele dizia, com um sorriso que me fazia corar. Ele era diferente de qualquer homem que eu conhecia. Tinha 30 anos, viera do Rio de Janeiro, e ninguém entendia por que trocou a cidade grande por uma vila como a nossa. Ele falava com calma, mas com uma força que prendia a gente. Contava histórias da Bíblia como se fossem vivas, cheias de gente de verdade, com erros, medos, amores. Eu me via nelas. Queria ser como Maria Madalena, que amava tanto, mas também carregava um peso. O padre João parecia entender isso, como se visse dentro de mim. Seus olhos, tão profundos, pareciam carregar um segredo que eu queria desvendar. Às vezes, ele contava histórias da cidade grande, de ruas cheias de luzes, de pessoas correndo de um lado pro outro, de um mar que eu nunca vi. Eu ouvia, fascinada, imaginando como seria viver num lugar assim. Ele falava com um sotaque diferente, com uma calma que parecia esconder algo, e eu sentia meu coração bater mais rápido. Às vezes, ele me dava livros, dizendo que eu precisava alimentar minha alma sonhadora. Um deles foi de Cecília Meirelles, com poesias que falavam de amor, de saudade, de coisas que eu sentia mas não sabia explicar. Para sua alma sonhadora, ele escreveu na primeira página, com uma letra caprichada. Aquele livro virou meu tesouro, mas também minha culpa. Eu lia os versos e imaginava ele falando comigo, como se as palavras fossem dele. Cada linha parecia carregar um pedaço dele, e eu me odiava por sentir isso. Minha mãe começou a perceber que eu falava demais do padre. Cuidado, Clara. Padre é homem de Deus, não de mulher, ela dizia, com aquele tom que misturava amor e aviso. Eu ria, dizia que era só admiração. Mas no fundo, eu sabia que era mais. Quando ele me olhava, meu coração disparava. Era errado, eu sabia. Passei noites rezando, pedindo a Deus para tirar aquele sentimento. Mas parecia que ele não ouvia. Ou talvez eu não quisesse que ele ouvisse. Era como se o amor tivesse virado um segredo que eu guardava com carinho e medo. À noite, eu escrevia poesia sobre ele, sem dizer o nome, mas sabendo que cada palavra era para ele. Era meu segredo, minha culpa, minha alegria. Às vezes, eu lia o livro de Cecília Meirelles escondido, debaixo do cobertor, com a lamparina quase apagando, e cada verso parecia um pedaço do meu coração. Eu imaginava ele me olhando, com aqueles olhos que pareciam ver dentro de mim. Era errado, eu sabia. Mas era mais forte que eu. O cheiro das flores do altar, o som do sino, a luz dos vitrais. Tudo parecia carregar ele, como se ele tivesse virado parte do meu mundo. Aos 17 anos, comecei a ajudar mais na igreja. Arrumava as flores do altar, limpava os bancos, levava chá pro padre João. Ele me chamava de anjinho, com uma voz que parecia um abraço. Eu sentia ele me olhando, e meu corpo tremia. Minha irmã Ana, 2 anos mais velha, começou a desconfiar. Clara, você tá estranha. O que tá acontecendo? Eu negava, mas ela sabia. Ana era esperta, mas também ciumenta. Ela queria ser o centro das atenções, e eu, a caçula sonhadora, às vezes roubava isso dela. Uma vez, ela pegou meu caderno de poesias e riu. Você escreve sobre amor, Clara? Quem é o Felizardo? Eu arranquei o caderno da mão dela, com raiva. Ela nunca mais tocou no assunto, mas o olhar dela dizia tudo. Era como se ela soubesse que eu escondia algo, algo que nem eu entendia direito. Às vezes, eu via Ana olhando pro padre João na missa, e sentia um ciúme que me assustava. Era como se eu quisesse protegê-lo, mesmo sabendo que ele não era meu. Às vezes, eu me pegava imaginando ele fora da igreja,
sem a batina, como um homem comum, e isso me fazia corar de vergonha. Na vila, a vida seguia seu ritmo. Meu pai plantava milho, minha mãe costurava para fora, ganhando uns trocados. João, meu irmão, tava pior. Bebia mais, brigava com todo mundo. Uma noite, chegou em casa e jogou uma garrafa na parede. O vidro estourou, e minha mãe gritou. Meu pai tentou segurá-lo, mas João era forte. Eu corri pro quintal, chorando, com o coração apertado. O cheiro das jabuticabas, que sempre me acalmava, daquela vez só trouxe mais lágrimas. No dia seguinte, fui para a igreja, buscar paz. O padre João me viu chorando e me abraçou. Deus cuida de você, Clara, ele disse. O abraço dele era quente, seguro. Eu quis acreditar nas palavras dele. Mas aquele momento mudou tudo. Senti algo que não devia, algo que misturava consolo com um desejo que eu não entendia. Minha fé, que sempre foi minha força, começou a tremer. Eu me sentia dividida, como se uma parte de mim quisesse correr para Deus, e outra quisesse correr para ele. O cheiro das flores do altar, o som do sino, a luz dos vitrais, tudo parecia carregar ele, como se ele tivesse virado parte do meu mundo. À noite, eu escrevia poesia sobre ele, sem dizer o nome, mas sabendo que cada palavra era para ele. Era meu segredo, minha culpa, minha alegria. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. Era 1965, um domingo de sol quente que queimava a pele. Eu tinha 18 anos. A missa estava cheia, o coral cantava um hino que eu amava, mas eu só sentia o padre João me olhando do altar. Meu coração batia tão alto que eu achei que todo mundo ia ouvir. Durante o sermão, ele falava de perdão, de amor, e seus olhos pareciam buscar os meus. Eu abaixava a cabeça, com medo de que alguém notasse, mas meu corpo tremia. O calor do sol entrava pelos vitrais, jogando cores no chão de madeira, e eu sentia ele em cada pedaço de mim. Depois da missa, ele me chamou para ajudar a guardar os livros de canto. Fui, com as pernas tremendo, como se soubesse que algo grande ia acontecer. No quartinho dos fundos da igreja, ele fechou a porta. O ar estava pesado, cheirando a madeira velha e cera de vela. Clara, você é especial, ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. E me beijou. Meu corpo congelou. Era errado, era pecado, mas eu não consegui parar. Meu coração dizia sim, minha alma gritava não. O calor do corpo dele, o cheiro da batina misturado com algo que eu não sabia nomear, o som da minha própria respiração, tudo parecia me engolir. Quando saí dali, o mundo parecia outro. O céu estava mais pesado, e eu carregava um peso maior ainda. O chão de terra da vila parecia me engolir a cada passo, como se quisesse me puxar para baixo. O cheiro das flores do altar ainda estava na minha roupa, mas agora parecia uma culpa que eu não podia lavar. Caminhei para casa com o coração disparado, sentindo cada olhar da vila como uma acusação. O som do rio, que antes era música, agora parecia um lamento. Eu não contei para ninguém. Guardava aquele segredo como se fosse uma ferida que ninguém podia ver. Passei dias evitando a igreja, mas também querendo voltar. Era como se uma parte de mim quisesse fugir, e outra quisesse correr para ele. À noite, eu sonhava com ele, com o quartinho, com o calor do beijo. Acordava chorando, rezando, pedindo perdão a Deus. Mas a culpa não ia embora. O livro de poesias que ele me deu parecia queimar na minha mão. Eu lia os versos de Cecília Meirelles, e cada palavra parecia falar dele, de mim, do que eu não podia ter. Era meu tesouro, mas também minha prisão. Minha mãe notava que eu estava diferente, mais quieta, mais distante. Clara, o que tá te comendo por dentro? Ela perguntava, com os olhos cheios de preocupação. Eu dizia que era nada, mas ela sabia. Mãe sempre sabe. Ana, minha irmã, também desconfiava. Ela me olhava com aqueles olhos que pareciam atravessar a gente, mas não dizia nada. Só um silêncio que pesava mais que palavras. Às vezes, eu via Ana na missa, olhando pro padre João, e sentia um ciúme que me assustava. Era como se eu quisesse protegê-lo, mesmo sabendo que ele não era meu. Mas a dona Carmen, a fofoqueira da vila, viu. Não sei como, mas viu. Talvez tenha me seguido, talvez tenha ouvido algo na porta da sacristia. Na semana seguinte, a vila inteira sabia. A Clara se envolveu com o padre. Cochichavam na feira, na porta da igreja, no armazém do seu Manuel.
As mulheres que antes sorriam para mim agora viravam o rosto. Os homens me olhavam com um misto de curiosidade e desprezo, como se eu fosse uma coisa suja. Minha mãe chorava em casa, com as mãos no rosto, murmurando: "O que foi que você fez, Clara?" Meu pai não olhava na minha cara. João, meu irmão, me chamou de nomes que cortavam como faca. "Você envergonhou a família", ele gritou, com os olhos cheios de ódio, o hálito cheirando a cachaça. Tentei explicar, dizer que era amor, que eu não queria magoar ninguém. Mas ninguém queria ouvir. Era como se eu tivesse virado um monstro, uma estranha na minha própria casa. Até as crianças da catequese, que eu ensinava com tanto carinho, começaram a me olhar diferente, cochichando nas costas. Eu me sentia suja, como se o pecado tivesse grudado na minha pele. À noite, eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia ter virado as costas para mim. O cheiro de terra molhada, que antes me acalmava, agora me sufocava. O som do rio, que antes era música, agora parecia um lamento. O padre João foi chamado pelo bispo. Eu esperei, com o coração na mão, achando que ele ia me defender, que ele ia dizer que me amava, que ia enfrentar o mundo por mim. Mas quando voltou, disse que eu tinha inventado tudo, que eu era uma menina confusa, que ele só queria me ajudar. Cada palavra dele era um tapa na minha cara. Eu acreditei no amor dele, e ele me jogou aos lobos. A vila, que era meu lar, virou uma prisão. As pessoas me olhavam como se eu fosse suja. Até as crianças, que eu ensinava na catequese, cochichavam sobre mim. Minha fé, que era minha força, virou pó. Eu me sentia um erro, como se Deus tivesse se enganado ao me criar. À noite, deitada na cama, eu olhava pro teto e tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia ter virado as costas para mim. O cheiro de terra molhada, que antes me acalmava, agora me sufocava. O som do rio, que antes era música, agora parecia um lamento. Às vezes, eu pegava o livro de poesias e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que eu perdi. Meu pai me expulsou de casa. "Você não é mais minha filha", ele disse, com a voz fria, sem me olhar nos olhos. Minha mãe só chorava, sem coragem de me defender. Peguei uma trouxa com 2 mudas de roupa, o livro de poesias do padre João e saí. Caminhei até a rodoviária, com o barro grudando nos pés. Chorei até não ter mais lágrimas. Naquele momento, odiei Deus. Odiei o padre. Odiei a mim mesma. Como uma menina que só queria ser boa podia cair tão baixo? O cheiro de terra molhada, que antes me acalmava, agora me sufocava. Na rodoviária, sentei num banco duro, com o vento frio batendo no rosto. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. O mundo parecia grande demais, cruel demais. O livro de poesias, que eu ainda carregava, era a única coisa que me lembrava de quem eu fui. Mas também me lembrava do erro que me destruiu. Às vezes, eu o abria, lia um verso, e chorava. Porque ainda guardava aquilo. Porque ainda sentia ele na minha pele. Cheguei em Belo Horizonte sem um tostão. Dormi na rodoviária por 2 dias, com fome, com medo. O cheiro de diesel e suor me dava náusea. Uma mulher, Dona Rosa, me viu chorando e me levou para casa dela. Disse que eu podia ficar se trabalhasse como empregada. Aceitei. Era limpar, cozinhar, lavar roupa até as mãos ficarem vermelhas. Qualquer coisa era melhor que a rua. Mas a vergonha me seguia. Eu me via no espelho e não reconhecia aquela menina de olhos fundos. No mercado, ouvia as fofoqueiras. Aquela é a menina que se meteu com o padre. Eu abaixava a cabeça, fingindo não ouvir. Mas cada palavra era um peso a mais. Minha fé, que era minha força, estava morta. Eu me sentia sozinha, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para mim. O livro de poesias, que eu ainda guardava, era uma lembrança amarga. Às vezes, eu o abria, lia um verso, e chorava. Porque ainda guardava aquilo. Porque ainda sentia ele na minha pele. À noite, deitada no colchão duro, eu tentava lembrar do cheiro de terra molhada da vila, mas era como se ele tivesse desaparecido. Foi ali, com o barro nos pés, que percebi que ninguém ia me salvar. Em Belo Horizonte, a vida era um peso que eu carregava nas costas. Trabalhava na casa da Dona Rosa, limpando, cozinhando, lavando roupa até as mãos ficarem vermelhas.
O cheiro de sabão em pó misturado com o suor me lembrava minha mãe, mas eu afastava a memória. Não tinha espaço para saudade. Dormia num quartinho nos fundos, com um colchão fino e uma janela que deixava o vento frio entrar. À noite, os barulhos da cidade me mantinham acordada. Carros buzinando, vozes de pessoas passando, latidos de cachorros. Era tão diferente do canto dos grilos da vila. Eu me sentia um passarinho com asas quebradas, preso numa gaiola que eu mesma não via. O espelho do quartinho mostrava uma Clara que eu não conhecia. Olhos fundos, cabelo sem brilho, um vazio que parecia engolir tudo. Às vezes, eu ficava olhando meu reflexo, tentando encontrar a menina que escrevia poesias, que sonhava com um mundo maior. Mas ela parecia tão longe, como se tivesse ficado na vila, junto com o cheiro de terra molhada. Às vezes, eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão longe, como se tivesse me esquecido. Dona Rosa era boa, mas exigente. Trabalha direito, Clara, que aqui ninguém te deve nada, ela dizia, com um tom que misturava firmeza e pena. Eu obedecia. Limpava os móveis até brilharem, cozinhava feijão com arroz que ela elogiava, lavava roupas até os dedos doerem. Mas às vezes, ela me olhava com pena, como se visse a dor que eu escondia. Eu não contava nada. Tinha vergonha. No bairro, as fofoqueiras me apontavam. Aquela é a menina do padre. Eu fingia não ouvir, mas doía. Cada olhar, cada sussurro, era como se me arrancassem um pedaço. Eu me perguntava, como cheguei aqui? O que fiz para merecer isso? À noite, sozinha, eu pegava o livro de poesias do Padre João e lia, mesmo sabendo que era errado. Era como se, nas palavras de Cecília Meirelles, eu encontrasse um pedaço de quem eu fui. Mas também sentia raiva. Por que ainda guardava aquele livro? Por que ainda sentia ele na minha pele? Às vezes, eu jogava o livro no canto do quarto, com raiva, mas no dia seguinte, voltava a pegá-lo, como se fosse uma parte de mim que eu não conseguia soltar. Às vezes, eu sonhava com ele, com o quartinho da igreja, com o calor do beijo, e acordava chorando, com raiva. Um dia, recebi uma carta da minha irmã Ana. Ela dizia que minha mãe estava doente, com o coração fraco. Pedia para eu voltar. Mas também dizia que meu pai não me queria em casa. Rasguei a carta e chorei. Queria abraçar minha mãe, sentir o cheiro do doce de coco dela, ouvir ela me chamar de minha menina. Mas como? Eu era a vergonha da família. Decidi mandar dinheiro, o pouco que juntava limpando casas. Pegava cada moedinha, embrulhava num pano e mandava pelo correio. Mas nunca recebi resposta. Era como se eu não existisse mais para eles. O vazio crescia, e eu me afundava nele. Às vezes, deitada no colchão duro, eu imaginava minha mãe na cozinha, mexendo a panela de doce, e chorava até dormir. O cheiro de café que eu fazia de manhã era a única coisa que me lembrava de casa, mas até isso doía. Às vezes, eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão longe, como se tivesse me esquecido. Aos 20 anos, conheci o seu Mário, dono de uma vendinha no bairro. Ele era gentil, me dava frutas de graça às vezes. Tinha 40 anos, era viúvo, com rugas que o faziam parecer mais velho. Ele contava histórias da juventude dele, ria alto, me fazia sentir menos sozinha. Um dia, me chamou para jantar. Fui. Ele me tratava bem, me levava para passear no parque aos domingos. Comecei a gostar dele, não por amor, mas por necessidade. Achava que ele podia me salvar do vazio. Aceitei namorar. Mas no fundo, eu sabia que era mentira. Meu coração ainda lembrava do Padre João, mesmo que doesse. Como podia sentir saudade de quem me destruiu? Eu me odiava por isso. Às vezes, olhando pro céu de Belo Horizonte, tão diferente das estrelas da vila, eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão longe, como se tivesse me esquecido. Às vezes, eu pegava o livro de poesias e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que eu perdi. Casei com Mário aos 22 anos. A cerimônia foi simples, numa igreja pequena de um bairro pobre. Olhando pro altar, lembrei do Padre João. Senti raiva, mas também um vazio que não explicava. Mário era bom, trabalhava duro, me tratava com respeito. Tínhamos uma casinha com um rádio que tocava Roberto Carlos. Às vezes, eu dançava sozinha, imaginando que era outra pessoa, em outro lugar.
Mas a verdade é que eu vivia pela metade. Meu corpo estava ali, mas minha alma estava perdida. Eu tentava ser uma boa esposa, fazia o jantar, limpava a casa, mas o vazio não ia embora. À noite, enquanto Mário dormia, eu ficava acordada, olhando pro teto, pensando na vila, na minha mãe, no que eu podia ter sido. O cheiro de café que eu fazia de manhã era a única coisa que me lembrava de casa, mas até isso doía. Às vezes, eu pegava o livro de poesias e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que eu perdi. Às vezes, eu sonhava com ele, com o quartinho da igreja, com o calor do beijo, e acordava chorando, com raiva. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Aos 25 anos, minha filha Lúcia nasceu. Ela era minha luz, meu motivo para levantar da cama. Tinha os olhos grandes e castanhos do meu pai, e um sorriso que aquecia meu coração. Quando ela ria, eu esquecia a dor. Mário trabalhava na vendinha, e eu cuidava da casa e dela. Fazia bonecas de pano para ela brincar, contava histórias do rio e das jabuticabas da vila. Eram histórias que eu inventava, cheias de aventura, para ela sonhar como eu sonhava. Mas nunca falava do Padre João. Esse pedaço de mim estava trancado, como um baú que eu não ousava abrir. Lúcia era minha alegria, mas também minha culpa. Olhava para ela e pensava no segredo que carregava, um segredo que ela nunca podia saber. Às vezes, quando ela dormia, eu pegava o livro de poesias e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que eu perdi. Às vezes, eu jogava o livro no canto do quarto, com raiva, mas no dia seguinte, voltava a pegá-lo, como se fosse uma parte de mim que eu não conseguia soltar. Às vezes, eu sonhava com ele, com o quartinho da igreja, com o calor do beijo, e acordava chorando, com raiva. Conheci Dona Zilda, uma vizinha costureira, que virou minha amiga. Ela me ensinou a fazer bainha, e passávamos tardes conversando, tomando café com pão de queijo. O cheiro do café quente, misturado com o aroma de linha e tecido, me trazia uma paz que eu não sentia há anos. Dona Zilda contava da vida dela, de um marido que a abandonou com 2 filhos. Eu contava pouco, mas ela entendia. Clara, você carrega um peso. Um dia, você vai soltar, ela dizia, com um olhar que parecia ver dentro de mim. Eu sorria, mas não acreditava. A dor era parte de mim, como a pele. Às vezes, costurando com ela, eu lembrava da minha mãe. O som da máquina de costura me acalmava, como se fosse um eco da vida que eu perdi. Eu fazia vestidos simples, mas cada ponto era uma pequena vitória, uma prova de que eu ainda era capaz de criar algo bonito. As mulheres do bairro vinham, traziam tecidos, pediam saias, blusas. Eu trabalhava ouvindo o rádio, e às vezes, uma música de Roberto Carlos me fazia chorar, como se ele cantasse para mim. Às vezes, eu contava histórias para as clientes, e elas riam, choravam, se abriam. Algumas sabiam do meu passado, mas não julgavam. Um dia, recebi uma carta de Ana. Minha mãe tinha morrido. Ela pediu por mim antes de partir, dizia a carta. Meu coração quebrou de novo. Quis correr para a vila, abraçar o que sobrou da minha mãe, mas Mário disse que era loucura. Você não é mais de lá, Clara. Ele estava certo, mas doía. Enterrei a saudade costurando, cuidando de Lúcia. À noite, enquanto ela dormia, eu trabalhava na máquina, fazendo roupas para vender. O barulho da agulha subindo e descendo era minha música, meu jeito de sobreviver. Cada vestido que eu terminava era uma pequena vitória, uma prova de que eu ainda era capaz de criar algo bonito. Mas o vazio não ia embora. Às vezes, olhando pro céu de Belo Horizonte, eu tentava lembrar do cheiro de terra molhada da vila, mas era como se ele tivesse desaparecido. O cheiro de café que eu fazia de manhã era a única coisa que me lembrava de casa, mas até isso doía. Às vezes, eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. O Deus que eu amava parecia tão longe, como se tivesse me esquecido. Aos 28 anos, comecei a sonhar com o Padre João. Nos sonhos, ele pedia perdão, com aqueles olhos que ainda me assombravam. Eu acordava chorando, com raiva. Porque ele ainda vivia em mim. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Minha fé estava morta. Dona Zilda me levou para uma igreja nova, com um padre velho e bondoso. Ele me ouviu, disse que Deus perdoa. Mas eu não perdoava. Nem Deus, nem o Padre João, nem eu mesma. O vazio crescia,
e eu me sentia cada vez mais longe de quem já fui. Às vezes, olhando para Lúcia, eu pensava, ela merece mais que isso. Merece uma mãe que não carrega esse peso. Às vezes, eu pegava o livro de poesias e lia, tentando encontrar um pedaço de mim que não doesse. Mas cada verso era uma faca, uma lembrança do que eu perdi. Uma tarde, no mercado, vi Ana. Ela estava mais magra, com rugas que não tinha antes. Me abraçou, chorando. Disse que meu pai estava doente, que João, meu irmão, tinha sumido. Pedi para ela me levar para a vila. Ela hesitou, mas aceitou. Chegando lá, vi meu pai na cama, fraco, com a voz rouca. Ele me olhou e disse, Clara, me perdoa. Chorei, mas não respondi. Ainda doía demais. A vila parecia a mesma, o cheiro de terra molhada, o som do rio, o sino da igreja. Mas eu não era mais parte dela. Tudo me lembrava de quem eu fui, mas também da dor que me tirou de lá. Senti o peso do passado, mas também uma faísca de algo novo. Talvez esperança, talvez raiva. Eu não sabia. Mas um nome voltou a me assombrar. Se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido. Era 1975, e eu estava na vila, na casa do meu pai. Ele estava morrendo, e eu não sabia o que sentir. Raiva, saudade, culpa, tudo misturado. Ana me contava como a vila mudou. A igreja estava diferente, com um padre novo. Mas então, ela jogou a bomba. Clara, o padre João voltou. Meu coração parou. Ele estava numa cidade vizinha, vinha visitar às vezes. Dizia que estava reformado, que tinha mudado. Eu não acreditava. Homem como ele não muda. A raiva que eu guardei por anos subiu como fogo, queimando tudo dentro de mim. Eu sabia que precisava enfrentá-lo, nem que fosse para gritar a dor que ele causou. Era como se todo o peso que eu carregava tivesse um nome, e eu precisava olhar para ele uma última vez. O cheiro de terra molhada da vila, que antes me acalmava, agora parecia me sufocar, como se quisesse me lembrar de tudo que eu perdi. O som do rio, que antes era música, agora parecia um lamento. À noite, deitada na cama da casa do meu pai, eu olhava pro teto, pensando no quartinho da igreja, no beijo, na traição. O livro de poesias, que ainda carregava, parecia queimar na minha trouxa. Decidi confrontá-lo. Peguei um ônibus para a cidade onde ele estava, levando Lúcia comigo, porque não tinha com quem deixar. O caminho era longo, o ônibus sacudia na estrada de terra, e eu olhava pela janela, lembrando de cada momento que me levou até ali. O cheiro de diesel misturado com o calor do dia me dava náusea. Lúcia, com seus 7 anos, brincava com a boneca de pano, alheia a tudo. Eu segurava o livro de poesias dele, que ainda carregava, como se fosse uma prova do que vivi. Cada página era uma lembrança, uma faca, uma culpa. No caminho, eu imaginava o que diria, como gritaria, como faria ele sentir o peso do que fez. O barulho do motor do ônibus, o calor do assento, o cheiro de diesel, tudo parecia me empurrar para frente, como se o destino estivesse me levando para esse momento. Chegando na igreja, entrei na sacristia, tremendo. Ele estava lá, mais velho, com rugas, mas os mesmos olhos que me enganaram. Clara, ele disse, com um tom que parecia uma surpresa boa. Eu não deixei ele falar. Você destruiu minha vida, eu disse, com a voz tremendo, mas firme. Você mentiu, me abandonou, me fez perder tudo. Contei como fui expulsa, como chorei na rodoviária, como carreguei a vergonha. Cada palavra saía como um grito preso por anos. Falei da vila que me virou as costas, da minha mãe que morreu sem me ver, do vazio que ele deixou. Falei do livro de poesias, que ainda guardava, e de como cada verso era uma faca. Falei da menina que eu era, cheia de sonhos, e da mulher que me tornei, cheia de cicatrizes. Falei da rodoviária, do barro nos pés, do cheiro de diesel que ainda sinto às vezes. Falei da fome, do medo, da solidão. Ele tentou explicar, disse que era jovem, que errou, que rezava por mim. Mas as palavras dele eram vazias, como vento passando por uma casa abandonada. Não curavam nada. Eu queria que ele sentisse o peso do que fez, que visse a mulher quebrada que eu me tornei por causa dele. Minha voz tremia, mas eu não parei. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse tomando de volta algo que ele roubou. Lúcia, que estava brincando do lado de fora, entrou correndo. Mamãe, quem é esse homem?
O padre João olhou para ela, e eu vi um brilho nos olhos dele. Como se soubesse. Eu nunca contei, mas Lúcia era filha dele. O segredo que eu guardei por anos, que me queimava, estava ali, na frente dele. Meu coração disparou. Ninguém, filha, eu disse, puxando ela. Saí da igreja com as pernas moles, o ar faltando. No ônibus de volta, chorei. Não por ele, mas por mim. Por tudo que eu perdi. Por Lúcia, que nunca saberia a verdade. O peso do segredo parecia maior que nunca, mas também senti uma força nova. Eu não era mais a menina que ele enganou. Eu era uma mulher que sobreviveu. O cheiro de diesel do ônibus, o barulho do motor, a boneca de pano na mão da Lúcia. Tudo parecia carregar essa força nova, como se o mundo estivesse me dando uma chance de recomeçar. Naquela noite, decidi que não ia mais carregar aquele peso sozinha. Escrevi uma carta pro bispo, contando tudo. O amor, a mentira, a filha. Cada palavra era um pedaço de mim que eu soltava. Descreve o quartinho da igreja, o beijo, a traição, a vergonha. Descreve a rodoviária, o barro nos pés, o vazio que veio depois. Descreve Lúcia, minha luz, e como ela merecia uma mãe que não carregasse esse peso. Mandei a carta sem esperar resposta. Era minha forma de gritar pro mundo que eu não era o erro. Ele era. Quando voltei para Belo Horizonte, me senti mais leve. Não era paz, mas era um começo. Olhei para Lúcia dormindo, com a boneca de pano no peito, e prometi que ela nunca carregaria minha dor. Eu ia lutar por ela, por mim, por uma vida que valesse a pena. O cheiro de café que eu fiz naquela manhã parecia diferente, como se tivesse um pouco da vila, um pouco de esperança. Os anos passaram, como água escorrendo entre os dedos. Lúcia cresceu, virou uma moça forte, estudiosa. Casou com Carlos, um rapaz bom, que trabalhava como mecânico. Eles me deram 2 netos, Miguel e Sofia, que enchiam minha casa de riso. Eu contava histórias para eles, como fazia com Lúcia. Histórias do rio, das jabuticabas, do cheiro de doce de coco da minha mãe. Eram histórias que misturavam verdade e sonho, para eles acreditarem que o mundo podia ser bonito. Mas nunca contei a verdade sobre o pai da Lúcia. Era uma ferida que eu guardei, como um nó que não desata. Às vezes, olhando para ela, eu via os olhos do padre João, e meu coração doía. Mas ela era minha, só minha. Eu a protegia com cada pedaço de mim, com cada ponto que dava na máquina de costura. Às vezes, enquanto costurava, eu imaginava Lúcia correndo pelo quintal da vila, como eu fazia, e isso me dava força. Às vezes, eu contava histórias para os meus netos, e eles riam, com os olhos brilhando, como os meus brilhavam quando eu era criança. Às vezes, eu fazia doce de coco para eles, e o cheiro me levava de volta à vila, à cozinha da minha mãe. Mário morreu em 1980, de um infarto. Chorei, mas não como esposa apaixonada. Ele foi bom para mim, me deu um lar, uma filha, mas meu coração nunca foi dele. Depois da morte dele, comecei a costurar para valer. Dona Zilda me ajudou a montar um ateliê pequeno. As mulheres do bairro vinham, traziam tecidos, pediam vestidos. Eu trabalhava ouvindo o rádio, costurando até tarde. O som da máquina de costura era minha música, meu jeito de encontrar paz. Às vezes, contava histórias para as clientes, e elas riam, choravam, se abriam. Algumas sabiam do meu passado, mas não julgavam. Aprendi que a vida não é sobre ser perfeita. É sobre continuar, mesmo com cicatrizes. Cada vestido que eu terminava era uma prova de que eu ainda podia criar algo bonito, algo que o mundo não podia tirar de mim. O cheiro de linha e tecido, o som da agulha, o café quente que eu tomava enquanto trabalhava. Tudo isso era minha nova vila, meu novo lar. Às vezes, uma música de Roberto Carlos me fazia chorar, como se ele cantasse para mim. Um dia, recebi uma carta do bispo. Ele dizia que o padre João foi afastado, que minha carta ajudou a revelar outras histórias. Não senti alegria, nem vingança. Só alívio. Minha fé nunca voltou, mas encontrei paz em outras coisas. No sorriso dos meus netos, no cheiro de doce de coco que eu fazia para eles, no som da máquina de costura que me lembrava que eu ainda era capaz de criar. Minha vida não foi o que sonhei aos 15 anos, mas foi minha. E isso era suficiente. Às vezes, olhando pro céu de Belo Horizonte, eu tentava lembrar das estrelas da vila. Elas pareciam tão distantes, mas ainda estavam lá, brilhando, como se dissessem que eu também podia brilhar.
O cheiro de café que eu fazia de manhã, o som do rádio, o riso dos meus netos. Tudo isso era minha nova fé, minha nova força. Às vezes, eu pegava o livro de poesias e lia, não com raiva, mas com uma tristeza suave, como se estivesse me despedindo da menina que fui. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma menina que amou errado, que sofreu, mas que lutou. Não perdoei o Padre João, mas me perdoei. E isso mudou tudo. Se você está carregando uma dor, saiba que ela não é você. Você é mais forte que ela. É mais forte que o peso do mundo. Minha história é prova disso. Cada cicatriz que carrego é uma marca de que eu sobrevivi. E você também pode. O cheiro de terra molhada, o som do rio, o sabor do doce de coco ainda vivem em mim, como pedaços de uma vida que não foi perfeita, mas foi minha. E eu a vivi com coragem. Cada vestido que costurei, cada história que contei, cada abraço que dei nos meus netos, tudo isso é prova de que eu não me rendi. E você também não precisa se render. O cheiro de café que eu faço hoje, o som da máquina de costura, o riso dos meus netos, tudo isso é minha vitória, minha vida, minha força. Se essa história te tocou, se inscreve e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real para lembrar que ninguém está sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Clara.